O fato é que, se formos procurar hoje como é que estão esses índices de cada um dos principais políticos, nomes da política brasileira, Jair Bolsonaro está disparado na frente de novo. Ao contrário das pesquisas eleitorais tradicionais em que Lula está disparado. De 0 a 100, Jair Bolsonaro hoje tem 73 pontos e Lula apenas 31. Menos da metade de Jair Bolsonaro. Depois aparecem Ciro Gomes com 25, o jornalista José Luiz da Atena com 21, e aí só Eduardo Leite e João Dória com 19%. Então vamos ficar de olho que esses índices de pesquisas, esses índices eleitorais na internet podem estar antecipando uma mudança de cenário. Você sabe, Sabina, eu acompanhei nas férias a entrevista que o ex-presidente Lula concedeu aqui, é claro, ao Jornal Gente. Estava esperando, queria saber o que ele ia dizer. E saí da entrevista com a noção de que boa parte do discurso do ex-presidente Lula está anacrônico, está envelhecido. Essa questão de Cuba, por exemplo, não fala para os mais jovens. Aliás, não fala e joga contra. Não é uma questão mais dessa geração, a situação de Cuba, e duvido que alguém, hoje em sã consciência, defenda o que está acontecendo por lá. Quando a gente olha as pesquisas eleitorais, o ex-presidente Lula hoje tem uma grande penetração na população mais jovem. É incrível o índice que ele tem, por exemplo, entre 16 e 24, que normalmente é o recorte feito pelos institutos de pesquisa. É um índice muito maior do que ele tem na população adulta e na população já da faixa mais sênior. E ele pode perder esse apoio que ele tem hoje, que é basicamente um voto anti-Bolsonaro, do eleitor mais jovem, que hoje encontra em Lula o seu mais óbvio opositor, mas ele pode perder parte desse apoio que ele tem hoje com esse discurso, que era um discurso que falava para os anos 70, para os anos 80, nos anos 90 já estava envelhecendo. O pessoal da camiseta mas hoje, do Che Guevara, 2021, né? Não é? Sabe, pessoal, quem tem a nossa faixa de idade mais ou menos vai lembrar que na faculdade se vendia camiseta com a foto do Che Guevara e era disputada lá, aquela camiseta vermelha com aquele Che Guevara impresso. A Thaís tem toda a razão, esse discurso envelheceu. É por isso que eu fiz essa abertura destacando o que está sendo discutido no mundo digital, porque mostra talvez uma tendência de mudança de postura desse público que hoje apoia Lula. Aliás, quando a gente aqui no Jornal Gente fez essa pergunta para o presidente Lula sobre Cuba, era uma pergunta óbvia aquele dia, era exatamente o dia em que os jornais, os veículos de comunicação publicavam o que estava acontecendo em Cuba. O presidente deu risada e falou assim, estava demorando essa pergunta. Eu até esperei que ele fosse dar uma resposta mais preparada, né? Porque ele imaginou que essa pergunta fosse ser feita. E não, ele veio exatamente com essa resposta que levou Lula a despencar nesses índices de popularidade digital. Então, o presidente Lula vai ter que acertar o discurso aí se quiser continuar na liderança das pesquisas. No dia 13, exatamente um dia depois do presidente Lula, ex-presidente Lula, decidir dar entrevista para nós aqui no Jornal Gente, Lula reaparece. É a primeira entrevista dele depois de um tempo quieto. E Lula, nessa entrevista, defende Cuba. Defende o governo de Cuba, que vem passando por uma série de manifestações populares depois de muito tempo de silêncio da população cubana. Lula também ataca Joe Biden. E aí Lula despenca nesses índices de popularidade na internet. Despenca entre o público jovem, despenca entre esse público que frequenta a internet. Num índice de 0 a 100, ele vai para 27, um dos menores índices atingidos por Lula nos últimos tempos. E no dia seguinte, acontece a crise de soluço do presidente Jair Bolsonaro, ou o ápice da crise de soluço, e ele é internado. E o presidente Jair Bolsonaro dispara, crescendo nessas pesquisas no mundo digital, e de 0 a 100 vai a 73 pontos. Enfim, mostramos que esse meio digital pode estar antecipando alguma reação de Jair Bolsonaro nos índices de popularidade e nos índices aí das pesquisas eleitorais.